Dom Pedro I, ele faz uma frase dizendo o seguinte, que o Brasil haveria de se tornar o espanto, né, do mundo novo e velho. E até agora a gente não se transformou propriamente nisso. O nosso destino ainda está mais como uma promessa do que propriamente como uma realização. Olá, está começando mais um episódio do UXPlay Podcast, que é o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade como país. O que é ser brasileiro, considerando várias questões culturais e históricas que influenciaram na formação da nossa identidade. Para falar sobre isso, nosso convidado é o professor João Carlos Brum Torres, da área da filosofia. Primeiro, professora, eu queria te agradecer pela presença e para começar nossa conversa eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a tua trajetória até aqui, a tua formação, especialmente nessa área da filosofia. A história é comprida, né? Eu já tenho bastante idade. Estudei filosofia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e naquela época era possível a gente fazer os dois cursos simultaneamente. E era possível fazer o vestibular também ao mesmo tempo, então acabei fazendo e terminei as duas faculdades. E naquela época também era mais fácil assim as contratações na universidade pública, né? Hoje em dia a gente tem sempre um concurso, mas naquela época eu era bom aluno e estavam precisando de gente e eu fui contratado ali como um professor auxiliar de ensino, né? Mas já dentro da carreira. Depois, por ocasião do endurecimento do governo militar daquele período, eu entrei na faculdade em março de 1964, justamente no início ali do movimento revolucionário ali daquele momento, né? Do golpe de Estado, como também se dizia, né? E aí em 69 houve assim um endurecimento da situação política do Brasil ali naquele momento, porque as contestações e as esquerdas estavam mais fortes, salientes, e no contexto universitário isso aparecia também já com bastante força. Então houve uma demissão de muitos professores ali, primeiro em São Paulo, depois em Porto Alegre, e aí eu acabei sendo também um daqueles professores que foram afastados. A minha surpresa, aliás, porque eu era muito jovem, também não era um militante de organização militar, clandestina, etc. Como muitos da minha geração, a gente era a favor da democracia, contra o regime militar, protestávamos ali, mas eu particularmente até me ocupava muito assim dos problemas estritamente da academia, não era assim. Mas tinha também opiniões políticas. O fato é que aconteceu isso. E aí eu fui estudar no exterior, fui para a França, fiquei 4 anos na França, fiz meu mestrado em filosofia. E o fato de eu ter sido contratado no departamento de filosofia, logo depois de formado, aquilo serviu também para me fazer ter mais firmeza na decisão de me dedicar aos estudos da filosofia e não ao direito. Que já era uma preferência minha, assim, como estudante, assim, eu já estava mais inclinado tinha mais interesse nos estudos na área da filosofia do que na área do direito. Fiquei 4 anos na França, fiz meu mestrado lá, voltei para o Brasil e aí, naquele momento, pelo fato de ter sido expurgado, né, com base no ato institucional, eu estava proibido também de lecionar em instituições de ensino superior. E acabei indo trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde tinha a presidência da Assembleia, tinha organizado um gabinete de assessoria superior. Era uma atividade interessante e daquilo surgiu uma ligação minha com o meio político do Estado, né? Porque na condição ali de assessor, né, da presidência da Assembleia, então tinha contato ali com as principais lideranças políticas do Estado. Mas depois, aí quando da lei da anistia, eu tinha sido convidado para ser professor em Campinas. E fiquei 2 anos e pouco em Campinas, pretendia ir para lá. Mas aí a minha esposa não podia, tinha um emprego bom aqui no Rio Grande do Sul e não foi autorizada a se afastar, acabei voltando. E aí, logo aí voltei para o meu lugar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali fiquei
um tempo considerável, e depois, por força dessas relações que eu tinha tido com o meio político, com o Pedro Simon, com as pessoas ali que eram as lideranças da época, acabei me envolvendo depois nas campanhas eleitorais e tive uma parte da minha vida também dedicada a assuntos administrativos. Primeiro organizei um programa na área social no governo do Pedro Simon, fui responsável por uma negociação com o Banco Mundial e contratamos lá US$100 milhões para um programa que se chamava Programa Integrado de Melhoria Social. E depois, nos governos do Brito e do Rigoto, eu fui secretário de Estado do Planejamento durante todos esses períodos. E depois voltei para a minha vida acadêmica, primeiro lá na Universidade Federal, e depois vim aqui trabalhar aqui em Caxias, aqui para ajudar também a organizar o nosso pós-graduação. E acabamos tendo êxito nisso, né? Organizamos o curso de mestrado, foi aprovado, depois o curso de doutorado também está aprovado. Mais ou menos isso, assim, o meu percurso teve uma certa duplicidade entre uma vida acadêmica e uma vida administrativa, né? E tu tem uma preferida entre as duas ou não? Cada uma a seu tempo, sabe? Eu não tive... Muitas vezes, quando a pessoa passa da atividade acadêmica para a atividade política, é muito frequente que a pessoa não volte, tá? Mas eu não tive muita dificuldade de voltar, não. Atividade de pesquisa e leitura e escrita em filosofia sempre, para mim, sempre foi uma coisa assim que muito me motiva ainda hoje. Ainda hoje eu tenho muito interesse, muita curiosidade e escrevo, né? Agora acabei de organizar esse livro aí sobre o bicentenário. Tá? Uhum. E o que te motivou a organizar esse livro, a escrever sobre a identidade do Brasil, do brasileiro, enfim? Teve alguma coisa em especial que te motivou a isso? Eu acho que eu devo te dizer que o que me motivou mesmo foi o fato da data, sabe? Eu acho que tem certas datas na vida individual e na vida coletiva que são importantes, assim, são marcos e ocasiões para a gente refletir um pouco sobre a própria trajetória, sobre o que a gente fez e sobre o que ainda pode fazer, e um balanço do que teve de negativo, positivo, do que há para melhorar, né? E eu achei que 200 anos era uma coisa que precisava ser levada a sério, que a gente deveria refletir. A gente, eu quero dizer, o país devia. E foi por isso que tomei essa iniciativa de organizar esse livro, que eu logo me dei conta que era uma empreitada, fazer um balanço de 200 anos da história do Brasil independente é um desafio grande, né? Então, não tardei a me perceber que era melhor fazer isso coletivamente. Tá? Depois, para minha surpresa, o país está tão tomado pelas urgências, pelas questões do dia a dia, a começar pela disputa eleitoral, mas também por crise financeira, desemprego, ainda sequelas da pandemia, etc. A verdade é que passou praticamente em branco esse bicentenário. E isso é uma coisa assim que, quando a gente contrasta com o que foi o centenário, é uma coisa assim surpreendente, porque o centenário foi comemorado em situações políticas difíceis, porque o Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, lá em 22, tinha decretado estado de sítio, estava no final do mandato, ia ter eleições também, mas o Brasil resolveu fazer uma comemoração de grande porte, sabe? E associou a comemoração do bicentenário como uma coisa que existia ali desde a segunda metade do século XIX, que eram as grandes exposições universais. E aí fizeram, primeiro, uma reforma urbana importante lá no centro do Rio, né? Sanearam aquilo lá, porque tinha manguezais por ali, enfim, construíram ali uma boa parte do centro do Rio nova ali para esse efeito. E convidaram Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, o Japão, a Argentina, Uruguai, a Tchecoslováquia, 14 países para virem ao Brasil expor as suas conquistas da área econômica e também da área cultural. E o Brasil também construiu 7 pavilhões. Então aí tinha o da grande indústria, da pequena indústria, como então se falava, da agricultura, da administração pública. E teve uma grande afluência de público. E no dia da comemoração dos 100 anos, foi feita a primeira emissão radiofônica pública do Brasil, com o discurso do presidente, do Epitácio Pessoa, e foi, nessa ocasião, também transmitida uma execução de uma ópera do Guarani. Tá? Verdade que naquela época tinha pouco rádio, né? Não foi muita gente que ouviu.
Mas o fato é que foi isso. Agora, esse ano passou batido, assim, praticamente, né? Quer dizer, cerimônias palacianas, essa história do coração do Dom Pedro, informal, que veio, passou uma semana aqui. E do ponto de vista da opinião pública, ninguém deu muita relevância nem importância a isso. Eu acho que é uma espécie de situação um pouco doentia do Brasil, de não ter se dado conta de que tá na hora da gente pensar um pouco na trajetória do nosso país. E do que a gente conseguiu fazer, e do que ainda resta aí, que não é pouco por fazer aqui para construir uma sociedade mais adequada ao que são as expectativas legítimas, eu acho, e razoáveis que a gente tem com um país de dimensão continental como é o nosso, uma natureza exuberante, riquezas naturais grandes, um povo trabalhador. Então, enfim, acho que se perde assim, né, a oportunidade de nestas datas fazer assim uma avaliação, uma reflexão sobre, afinal de contas, a nossa própria trajetória. Parece que é um país que não gosta de olhar nem de refletir muito sobre o passado, né? Talvez que também tenha aprendido pouco com o seu passado. Pois é, acho que se aguçou isso, sabe, de uns tempos para cá. E eu coloquei como epígrafe desse livro uma frase do Stefan Zweig. Stefan Zweig era um judeu austríaco e que era romancista e era uma personalidade muito, muito conhecida, mundialmente conhecida no início no primeiro quartel ali do século XIX. E em vista da deterioração da situação social e política na Europa e com o crescimento do nazismo, ele acabou viajando, saiu da Europa e veio ao Brasil. Tá? E ele ficou encantadíssimo com o Brasil. Tá? Ficou assim, maravilhado com uma situação assim foi recebido de uma maneira muito cordial e ficou impressionado também com a cordialidade dos brasileiros, com a maneira carinhosa como tinha sido recebido, etc. E ele escreveu esse livro que se chama Brasil, País do Futuro, tá? Que é uma espécie de descrição do Brasil e encantado, assim. Tá? Ele viajou bastante pelo Brasil, visitou o interior, teve no Mato Grosso, teve em vários lugares do Brasil, no Nordeste. E algumas coisas são muito lindas, assim, por exemplo, a descrição que ele faz do seu encantamento quando o navio chegou ali na Baía de Guanabara, assim, né, deslumbramento que ele teve ali de ver o rio, que até hoje entrar na Baía de Guanabara é uma coisa muito bonita ali. O Rio de Janeiro, apesar de tudo, continua lindo, essa que é a verdade. Então é interessante. E ele escreveu esse livro, acreditando muito que a gente até podia ser um exemplo de uma civilização mais tolerante, assim, sem aquelas situação agudíssima, né, de perseguição aos judeus na Europa e tensão militar e guerra, tá, no Brasil. Isso que a nossa situação não era muito boa, né, porque nós estávamos no tempo do Estado Novo ali, do regime do Getúlio, que era um regime que naquele período era uma espécie de ditadura. Mas mesmo assim o clima era outro, assim, não tinha aquela tipo de hostilidade, de situação assim muito tensa que tinha na Europa e tudo, ficou muito encantado. As desilusões dele também, a despeito do encantamento com o Brasil, eram profundas. Ele foi viver em Petrópolis, no Rio, e acabou se suicidando. Ele e a Lota, que era a esposa dele. Mas aí quando organizei o livro, dei esse título, né? O País do Futuro e Seu Destino. É interessante uma coisa que eu coloquei no livro também, no meu texto, né? Que quando Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte da história do Brasil, que, aliás, depois ele acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte e ele mesmo deu um texto lá, outorgou uma Constituição, como se diz. Mas na abertura ele faz uma frase dizendo o seguinte, que o Brasil haveria de se tornar o espanto, né, do mundo novo e velho, tá? Ou a surpresa, enfim. E até agora a gente não se transformou propriamente nisso, tá? Então acho que assim, foi isso que eu quis dizer. O nosso destino ainda está mais como uma promessa do que propriamente como uma realização. Esse destino lindo, assim, heróico e maravilhoso, afinal. Então quem sabe
Acho que talvez, na verdade, as histórias dos países também sempre têm momentos mais felizes e outros menos, né? Então, Sim. acho que é isso. Um conceito que tu trabalha bastante no teu artigo do livro é a questão da identidade coletiva, né? Como é que é constituída, assim, uma identidade coletiva, né? Quais que são as bases para isso? Pois olha, eu acabei tomando uma posição ali, que é uma posição que não é assim a posição padrão, assim, ou a mais frequente nos estudos sobre identidade brasileira, que são vários, tá? O Skidmore, que é um grande conhecedor e estudioso da história brasileira, um artigo dele, ele diz que os intérpretes do Brasil agonizam em torno dessa questão, né, de determinar. E aí, de fato, ele tem razão, né? Quer dizer, o Euclides, Freire, né? Nava, tem aqui uma lista de grandes intérpretes da nossa história. Oliveira Viana, o Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, quer dizer, muitos dos intelectuais, das pessoas que refletiram sobre o Brasil, se colocaram essa questão da identidade. E o modo como eles o fizeram é variado, nem todos colocam do mesmo jeito, tá? O Gilberto Freire deu uma ênfase muito grande à questão, digamos, da constituição do povo enquanto povo, tá? E o fato de que a gente teve uma convivência racial que não foi segregacionista, do tipo daquela que teve nos Estados Unidos e da África do Sul. Teve mais interação aqui, né? Pode ser questionado esses termos, afinal de contas, uma miscigenação que estava apoiada nessa distinção senhor-escravo. Tá? Mas o fato é que, ao longo do tempo, realmente se constituiu no nosso país uma população que é muito mais misturada e que hoje aparece nessa categoria aí dos pardos, né? que o censo registra. Né? Depois, assim, numa outra frente, então, uma identidade que está mais focada nessa questão de como é que etnicamente, ou sei lá, talvez racial, culturalmente, como é que se vai formando o brasileiro. Depois tem estudos de um outro tipo, assim, dizendo que, afinal de contas, tu tem que entender a identidade do Brasil basicamente como uma colônia, tá? E que essa herança colonial não saiu de nós, tá? E aí, então, tu prestas mais atenção ao fato de que a nossa sociedade tem diferenças econômicas, de patrimônio, de renda, de educação muito graves, tá? Então, tem aí uma certa interpretação de que na verdade, é um país subordinado, dependente, e na verdade, por conseguinte, sem um senso próprio de autoafirmação e de construção de si mesmo. Depois tem outros estudos assim do tipo identificar certos tipos, né? O gaúcho, o baiano, o malandro, às vezes regionalmente definidos, às vezes por certos estilos de comportamento, né? Então é uma outra maneira de ver. E às vezes dando uma ênfase para a nossa base, né? O país da Amazônia, dos grandes recursos naturais. E eu acho que um pouco com os países acontece o que acontece nas nossas vidas, né? Claro que a identidade de cada um de nós tem a ver com certas condições básicas, né? Qual é o lugar que tu nasceste, quem foram os teus pais, eram ricos, eram pobres, eram brancos, eram pretos, eram educados, qual é a língua que tu fala, essas coisas todas são acidentais, assim, né? Cada um de nós nasce numa certa circunstância, assim. Mas a nossa identidade a gente vai construindo na vida, né? Quer dizer, com as decisões que vai tomando na escolha profissional, na constituição da família, no trabalho que você desenvolve, o modo como você o desenvolve. E tem uma espécie de intriga, né? Da novela que é um pouco as nossas biografias, cada um vai construindo a sua. Não tem um sentido em que cada um de nós é um romancista, né? Porque pelo menos o nosso próprio personagem a gente tem que construí-lo. E a minha ideia, assim, que eu procuro defender no livro, é de que um país também é assim, tá? Quer dizer, a identidade dele vai se fazendo em função das escolhas, das decisões que o conjunto vai fazendo. Foi isso que eu coloquei ali. Mas eu fico com uma dificuldade grande, tá? Por quê? Porque, por exemplo, assim, a gente vê a proclamação da República, tá? A proclamação da República foi uma coisa, assim,
pouca gente, muito pouca gente, o Deodoro da Fonseca e mais um regimento militar, foram lá e decidiram. Então, será que foi o povo brasileiro mesmo que fez essa escolha? Tá? Então, essa é uma dificuldade da minha proposta. Tá? Mas aí eu acho que a resposta tem que dizer o seguinte, olha, o povo também é responsável pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Tá? O fato é que a proclamação da República foi recebida de uma maneira muito tranquila e até em vários segmentos e partes do Brasil com entusiasmo. E isso quer dizer, então, que o Império, tá, os pouco mais de 60 anos do nosso regime imperial, estava desgastado, que as pessoas estavam se dando conta de que precisavam ter uma mudança institucional naquele período. Tá? E foi por isso que não houve propriamente nenhuma reação com relação à decisão de proclamar a República. E aí, então, tem várias razões de por que havia esse desgaste e por que a opinião pública também estava mudando o seu juízo, o julgamento sobre a forma política do Brasil. Em parte, claro, tinha uma propaganda republicana, tinham republicanos no Brasil. No Brasil, né? Agora um pouco menos, mas também muito centrado nos principais centros. Então, na Faculdade de Direito de São Paulo, um lugar onde essas discussões e a opinião pública republicana tinha sido muito debatida, mas isso se espalhava também, porque as pessoas, por exemplo, o Júlio de Castilhos, que aqui era um republicano importantíssimo, no Rio Grande do Sul durante muito tempo, né, tinha sido formado também lá em São Paulo. Então, havia assim só para dar um exemplo assim de que como é que para esse problema, né? Tem muita coisa que a gente não vê a população toda agindo propriamente, tá? E parece que então a história, não, essa sua ideia não é uma ideia muito verossímil, porque quem decide, na verdade, é uma cúpula ali de pequenas pessoas e tal. Tu fala ainda do momento sobre o papel do líder, né, de algum representante nessa formação de identidade coletiva. Isso eu acho bem importante, mas tem uma outra coisa também que eu acho que são coisas mais difusas, assim, mais espalhadas. Por exemplo, no caso da República, eu acho que embora o movimento republicano, nele mesmo, era expressivo, tá? Porque não era só os estudantes, aquilo ali depois vai passando para a imprensa, verdade que naquela época não tinha rede social também, não tinha... Bom, tinha jornais, tá? Mas não tinha televisão, não tinha rádio. E os jornais eram pequenos, mas mesmo assim corria ali uma ideia de que a República era melhor. Tá? E aí, digamos assim, quando há o movimento, ele não encontra hostilidade e encontra bastante receptividade em categorias bastante importantes. Depois ali tinha uma outra coisa que eu acho que é bem importante. O Império era muito unificador, tá? E então, o tema da República se juntou com o tema da federação. As províncias estavam querendo mais autonomia, havia um certo desgaste, um cansaço com centralizar tudo no Rio de Janeiro. E esse foi um elemento também que veio e que fez com que a nossa República fosse associada com a ideia de federação, de constituir os estados com maior autonomia. Então, acho que tinha um gesto, né, pequeno ali do Deodoro e do pessoal que estava em redor dele, que não era muita gente, e uma receptividade, uma escuta, vamos dizer assim, da nossa da população do Brasil naquele momento de aceitar e achar. Então, nesse sentido, eu defendo que, afinal de contas, é uma escolha do país, tá? E que às vezes eu digo aí, né, uma espécie de história narrativa, né? O primeiro capítulo foi o Império, né? Tem duas colocações que tu faz no teu artigo que eu achei muito interessantes, que eu gostaria que tu comentasse um pouco. Que a primeira, que era o fato do Brasil, quando se tornou independente, ter mantido a monarquia, e a segunda, na fase da República, disso ter vindo a partir de um movimento militar, né? Como é que esses dois fatores tu acha que influenciam até hoje, de certa forma, na constituição da identidade do Brasil, assim, essa coisa de manter o que já tinha antes e essa coisa do militar intervir, né, no caso da República? Assim, ó, eu acho que ali a opção dinástica, de manter a dinastia, né, mesmo depois quando brigam com Dom Pedro, a solução é ele deixa o filho aqui, Dom Pedro II, e todo mundo fica contente. Uhum. Não houve nenhum movimento, vai todo esse pessoal embora de uma vez daqui do Brasil, tá? Se aceitou aquela solução ali. E ali
eu acredito, sabe, que foi uma medida, foi uma decisão sábia que as elites e o Brasil tomou naquele momento, porque aquilo permitiu que se construísse a burocracia e o Estado brasileiro sem uma solução de continuidade, sem uma guerra com Portugal. Portugal, na verdade, estava muito fraquinho naquela época, muito dependente do Brasil. Então talvez não fosse também uma coisa assim que Portugal tivesse forças naquele momento para restaurar. E o próprio Dom Pedro, ele próprio, eu acho que já tinha uma identificação importante com o Brasil, mas achou que essa era a melhor solução. Até em nome do interesse de Portugal, pelo menos eu mantenho a ideia dos dois países irmanados, porque afinal era o filho dele que estava aqui, ele ia voltar para Portugal e tal. Mas tu tem razão no sentido de que é uma espécie de conciliação, assim, que é feita num momento difícil de transição. Em vez de fazer uma independência assim, de ruptura radicalizada, ela se faz de uma maneira assim, pactuada, né? E eu acho que isso de fato ficou assim como uma certa tendência que eu acho que é profunda na política brasileira de evitar situações de ruptura muito drásticas, assim, tá? E de procurar sempre a conciliação. Que tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado negativo. Acho que ali, naquele caso, né, evitou, por exemplo, acho que uma coisa notável que o Império conseguiu fazer, a gente passa batido por isso, não dá muita importância, mas manter a integridade do território brasileiro naquele período, né, quando a gente compara com a América Latina, se dividiram muito ali, né? Uhum. E o Brasil conseguiu manter. Tá? E aí eu acho que aquilo foi a opção, vamos dizer assim, por manter esse governo monárquico, essa articulação lá com Portugal, acabou ajudando a manter a integridade do território, que eu acho que é uma coisa que foi decisiva, assim, e criadora também do senso que nós todos temos do país, que a gente tem um certo orgulho assim, do tamanho, das riquezas naturais, da potência, da diversidade. Então, acho que aquilo ali... Mas, por outro lado, não criou assim de imediato um senso assim propriamente de uma disposição a fazer rupturas mais profundas, tá? E ali naquele período, acho que uma coisa muito séria, né? Quer dizer, já tinha escravidão no Brasil há muito tempo, né? E a decisão foi de mantê-la, tá? E o Império sim, primeiro fez uma primeira lei que ninguém dava bola, o contrabando de escravos continuou, né, até a metade, até o Feijó, que era regente, fez uma lei ali de proibição de tráfico, mas ninguém deu bola para aquilo, continuou muito, né? Tem coisas assim horríveis da gente até saber. Aquela né? origem da expressão para inglês ver, né? Que vem de... Aliás, porque tinha uma pressão da Inglaterra, Império Britânico, né? E o que fez essa pressão externa não surtir muito efeito e o Brasil manter por tanto tempo esse regime escravocrata? E também como que isso pode-se observar o reflexo disso, dessa demora até os dias de hoje? O Brasil resistiu bastante, tá? Mas a razão é... tem uma coisa que a gente tem que reconhecer. A economia brasileira dependia do trabalho escravo, tá? Então, Feijó, que era regente, depois o próprio Dom Pedro I, tá? Ele sempre... É interessante isso. Genuinamente, tá? Dom Pedro II achava que era ruim isso aí, tá? Então é por isso que mas ele falava positivamente, que a gente tem que conseguir imigrantes, tá? Por quê? Porque uma parte fundamental do que se fazia de trabalho aqui, especialmente com relação a exportações, estava baseado em trabalho escravo, tá? Então o argumento dos conservadores era sempre esse: bom, tá bom, nós vamos ser prejudicados e mais prejudicado vai ficar o Brasil, né? Porque vai dar um caos aqui, né? Se a mão de obra fundamental não for substituída adequadamente, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser no longo prazo, não sei o que mais. Foi assim que ficou. Eu acho que acabou se constituindo numa marca feia, uma ferida
que até hoje nos desfigura, porque também com isso tu tem um país que vive durante tanto tempo com pessoas que são assim institucionalizadamente consideradas como não portadoras de direito, né? Isso naturaliza certas diferenças de status e econômicos como sendo assim que é a vida, tá? E isso acho que continua até hoje, quer dizer, nós estamos muito acostumados a conviver com diferenças sociais muito agudas, muito radicais, e não dar muita bola para isso e pensar que é assim mesmo, tá? Não tem o que fazer, a vida é ingrata e tal, e assim, e quem quiser e quem puder que se arrume, tá? Eu acho que isso é uma coisa assim que é uma marca feia e que é um problema na nossa sociedade, né? Porque se o Brasil continuar com esse nível de desigualdade que ele tem, e que é a tendência, ele nunca vai ser um país desenvolvido. Todos os países desenvolvidos têm perfis de distribuição de renda muito mais equilibrados do que o Brasil. Até mesmo os Estados Unidos, que é um país onde atualmente as desigualdades estão aumentando. Mas não dá para comparar, né? O grau de desigualdade social, se tu considera grandes números, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, é mais equilibrado. Na Europa Ocidental, então, também, né? Então, assim, isso eu acho que é um efeito muito grande, e depois teve o efeito mais especificamente de rebatimento disso nas gerações sucessivas dos negros e mulatos do Brasil, que sempre tiveram... Porque isso é uma outra coisa importante, né? A abolição não pode ser desprezada, como hoje estão tendendo a fazer, né? Mas ela foi feita numa condição assim, nada foi oferecido a pessoas que foram juridicamente tiradas da situação de escravos, mas que foram entregas à própria sorte, sem nada, porque escravo saía sem nada, tá? Saía sem patrimônio, sem educação. Então, é uma tendência também de ter um contingente entre os pobres e muito pobres do Brasil, um contingente muito grande, afinal de contas, do desdobramento no tempo, não é, de uma origem de pessoas que tiveram que começar a sua vida livre do zero, né? Isso eu acho que é uma marca assim, desfiguradora da nossa sociedade que se perpetuou. Tu acredita que essa ruptura gerada a partir da abolição, apesar de tardia, de certa forma, em algum aspecto, influenciou depois a proclamação da República, que foi uma outra ruptura? Eu acho que não, sabe? Acho que a República... Bom, talvez no sentido seguinte, tá? Isso é uma coisa que eu pensei, assim, nunca li em nenhum dos autores que eu consultei, assim. Talvez pelo fato de que, se foi possível uma mudança tão profunda como era abolir o trabalho escravo no Brasil, então o império era uma coisa que era plástica, que você podia mudar, porque, digamos assim, durante um certo período aquilo era uma espécie... Não, o Brasil é um império, eu sou muito orgulhoso disso. E não tem muito o que fazer, é assim que tem que ser. Eu acho que ali, naquele período, vamos dizer assim, se viu que a sociedade brasileira estava cheia de problemas que precisavam ser resolvidos e que havia um espaço institucional, porque se deu para abolir a escravidão, então a mudança na forma de governo também era possível. Tá? Mas, além disso, eu acho que havia ali um exemplo também das repúblicas no restante da América Latina, né? Quer dizer, porque no restante da América Latina tinham instituições republicanas em vários lugares. E talvez esse contato mais estreito com os vizinhos, tá, ao tempo da Guerra do Paraguai, também tenha mostrado isso. Não, mas tem ali os argentinos, os uruguaios, eles são países também, estão organizados e não são organizados como império. Tá? Uma questão complexa, assim, mas acho que indiretamente, talvez... Acho que diretamente não, porque assim, ó, a população descendente, não é, dos escravos, a população de pretos e mulatos, não teve um papel muito destacado, não, na proclamação da República. Isso é muita coisa de militar. Bom, aí talvez tivesse soldados, né? Mas também, como quase tudo assim na história do Brasil, tem uma presença muito forte das elites, assim, né? Então, mas no caso, é interessante pelo seguinte,
O Epitácio Pessoa, tá, era do exército, e ele era da confiança do imperador, tá, e do Ouro Preto, que era o chefe do gabinete. Mas ele não moveu uma palha, porque se ele tivesse se mexido, ele teria todas as condições de segurar o Deodoro, né? Então isso mostra que havia mesmo no coração do governo um certo sentimento assim de que as coisas deveriam mudar, porque senão ele teria os poderes ali para conter aquela coisa. Mas o exército, aí vem a tua outra pergunta, quer dizer, qual é o papel do exército? Eu devo te dizer, assim, com toda a franqueza, eu não sou historiador, né? Assim, então, meus conhecimentos não são de arquivo. Mas eu li bastante coisa aí nesse período, então fica bastante claro nos relatos. A gente tem muito bons estudos de história do Brasil e de análise do nosso passado, feito por especialistas, né? Então, aquela nossa primeira conversa, reflete ou não reflete? Tem um plano assim de intérpretes do Brasil que eu acho que refletiram sobre o Brasil, mas não parece que assim a comunidade como um todo se aposse muito desses resultados de pesquisa e tudo. Bom, mas o fato é que ali fica claro que depois da Guerra do Paraguai, o exército passou a ter uma posição e uma importância no Brasil que ele antes não tinha. Porque, afinal de contas, foi uma guerra longa, tá? E internacionalizada, não é? E no período da guerra, o Caxias, o Osório, as principais figuras militares, bom, Caxias desde sempre foi 3 vezes do ministério e tudo mais, mas o Osório também e os demais chefes militares passaram a ter um relevo e uma importância muito grande. E se deram conta de que eles eram muito importantes na estruturação do Brasil institucional, tá? E eles ficaram reclamões também desde então, tá? Tem muitas, e assim super sensíveis, assim. Tá? Eu fiquei surpreso quando eu vi a questão militar. Aí tu vai ver, são pequenos assuntos assim, tá? Uhum. E o Deodoro, sim, ele não teve o protagonismo dos grandes comandantes militares, mas ele participou da Guerra do Paraguai. Depois ele era marechal, tá? Estava com a expectativa de ser governador do Rio Grande do Sul. Ele tinha vindo para cá, foi preterido. O imperador escolheu Gaspar Severo Martins, ele ficou brabo. Aí mandaram ele voltou para o Rio de Janeiro, ele mandaram para os confins do Mato Grosso, para ele fazer lá uma política internacional, não sei o quê, de segurança, que era uma coisa meio sem sentido. Depois ele foi removido de lá e substituído por alguém que eu acho que não tinha a mesma história militar né, do que ele. Então, tem ali umas coisas individuais assim, mas que mostram o seguinte, que o exército, acho que isso é bem claro, assim, a partir da Guerra do Paraguai, o exército passou a ter uma importância na história brasileira que antes ele não tinha. E ficou, porque afinal de contas a República foi feita militarmente. Tá? E também, a partir daí, me parece que ficou também uma questão dessa influência do exército, da questão militar em questões políticas. Não sei se isso já vinha de antes, mas me parece que não, depois ali que eu acho que forte, né? Ali que se tornou muito forte, tá? E por exemplo, assim, também é um detalhe, assim, em geral, os brasileiros não estavam querendo, assim, a ideia de que morto Dom Pedro II, o Conde de viesse a ser imperador do Brasil junto com a Isabel, ninguém queria, tá? E os militares tampouco, tá? Era francês, um autoritário, sob um certo aspecto também. Mas assim, o teu ponto de fundo eu acho que é importante prestar atenção nele como tal. Quer dizer, eu acho que realmente, a partir de então, as Forças Armadas passaram a se entender como sendo responsáveis pelo interesse do Brasil de último e de longo prazo, etc. E isso está presente até hoje. Tá? E também foi para o imaginário da população, de uma parte dela, essa questão de que o militar pode fazer parte da política. Isso se refletiu também na questão de como a população enxerga isso.
Eu acho que sim. E até hoje nós estamos vivendo um momento no qual há um contingente grande de brasileiros que está pedindo que os militares intervenham na nossa vida, né, e ponham, enfim, submetam as instituições democráticas a um novo golpe, quer dizer, uma subversão da ordem estabelecida. Então, de fato, acho que tens razão, né? Isso ficou e está ainda hoje, nos nossos dias. É verdade que em 64 também foi uma intervenção, tá? Mas ali é uma coisa complexa aquilo ali, sabe? Porque foram feitas muitas coisas positivas naquele período do ponto de vista econômico. O Brasil teve uns anos de desenvolvimento econômico grande ali naquele período, tá? Mas assim, do ponto de vista da institucionalidade democrática, da estabilidade política do Brasil, foi um desastre. Assim, eu acho que é um dever de justiça a gente reconhecer, não tem como não reconhecer as taxas de crescimento do Brasil. Houve um desenvolvimento muito grande ali nos anos 60, no início dos anos 70, etc., né? Mas o fato é que se criou ali uma interrupção do processo democrático brasileiro. E agora, né, depois da Constituição de 88, as coisas se encaminharam para uma estabilização maior da democracia brasileira. E eu acho que, a despeito de uma situação muito difícil, porque a gente passou e está passando ainda nesses dias, o choque, vamos dizer assim, que as instituições estão sofrendo, um teste de estresse seríssimo, né? E parece que está resistindo, tá? Quer dizer, parece que nós não vamos ter um golpe militar e que vai se seguir o processo democrático, né? Então, acho que nós estamos, num certo sentido, reafirmando uma predominância de um consenso de que é melhor manter a estabilidade institucional do país. Também acho que pode ter uma relação desse fortalecimento com questões externas que, por exemplo, em 64, houve um certo apoio de outros países para que aquilo tudo acontecesse, né? Que agora não teria a mesma força, né? Uma outra questão que eu queria enfatizar, assim, se encaminhando para o fim do programa, é a questão do período getulista, que tu também fala bastante, né? Que tu comentasse um pouco sobre isso, sobre os pontos positivos e negativos dos governos de Getúlio Vargas, na questão de marcas identitárias que ele deixou, né, pro Brasil. Daí, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, também por uma coisa que tu frisa bastante no artigo, apesar dos pesares dele ter sido um político muito popular, e apesar de ter sido um ditador, ter sido muito popular, e tem seus aspectos positivos e negativos, né? Talvez deva começar com uma coisa pessoal. Eu vi o doutor Getúlio uma vez, me lembro que ele foi depois da eleição de 50, e meu pai nessa época estava morando em Porto Alegre, e nós morávamos ali na rua Cristóvão Colombo ali, e o Getúlio tinha chegado e estava se dirigindo para o palácio e estava em carro aberto, tá? E aí eu me lembro que meu pai me botou no colo para eu enxergar lá o Getúlio que estava passando de pé no carro, tá? Mas enfim, não é por isso que eu faço uma avaliação na qual eu acho que teve muitos pontos positivos, assim, né? Porque o Getúlio, na verdade, é responsável pela passagem e a Revolução de 30, mas o Getúlio, muito especialmente, depois que levou os ideais da Revolução de 30 até o fim, né? A sua maneira, evidentemente, fez a legislação trabalhista, quer dizer, incorporou a população trabalhadora com direitos no seio da sociedade brasileira, tá? Só isso já é uma coisa, assim, de extraordinária importância, tá? Depois, assim, com relação ao desenvolvimento econômico do Brasil, a Siderúrgica Nacional, né? O Brasil não tinha aciarias, tá? E tinha um problema, assim, porque não tem pouco carvão no Brasil. E as aciarias, naquele tempo, dependiam criticamente do carvão, e havia muita gente que disse, não, mas não adianta, não tem. Tem muito ferro lá em Minas, mas dali não sai. Um pouco, assim, uma coisa desacreditar também nas nossas potencialidades de fazer um empreendimento industrial novo, grande, importante e tudo. Ele acreditou, tá? E a Petrobras depois também, né? Quer dizer, fez aquilo com
convicção em tratativas importantes ali. Também criou esses institutos de previdência social, eles eram mais separados uns dos outros, né? E depois uma legislação que hoje em dia talvez se dissesse que é ao mesmo tempo de produção e de meio ambiente, tá? Que eram os institutos do café, que era isso não é do meio ambiente, mas era um instituto regulador assim, de como é que se dava a produção de uma parte da economia que no Brasil era importantíssima naquele momento. Nossas divisas, o dinheiro, libras e dólares, que eram as moedas da época, vinham para cá por causa do café, né? E estava muito concentrado em São Paulo. Ele deu para aquilo também uma dimensão nacional, tá? Interveio em certos momentos para salvar, fazer aportes à cafeicultura em anos ruins, tá? De grandes geadas, de sustentação, por conseguinte, econômica, e vários outros, né? Em vários outros domínios, vamos dizer assim, ele interveio também com relação à modernização administrativa do Estado, quer dizer, fez uma obra de diversificação e profissionalização do serviço público, não é? Com o DASP. Acho que começou até antes de ter o departamento da administração pública, mas estava ali dentro do bojo dessas iniciativas de criar uma burocracia moderna no Brasil. Então é um homem decisivo na história do Brasil. E por outro lado teve o autoritarismo, né? No início, depois de 30, havia ali uma pressão para convocar eleições, tá? E ele foi empurrando, tá? Empurrando, achava que não havia consenso, não sei o quê, e não dizia nem sim nem não, e ia ficando por ali. E depois ali teve 2 episódios que o levaram primeiro os comunistas tentaram fazer uma insurreição, né? E aquilo fazia parte das estratégias do Comintern, que era naquela época a esquerda mundial estava estruturada a partir do Partido Comunista e das organizações internacionais, né? Dos partidos comunistas no mundo e das forças que eram partidos, embora não fossem reconhecidos nos diferentes países. E tinham consignas, assim, diretrizes que eram levadas para o mundo. Os partidos comunistas têm que fazer tal coisa agora. Tal. E aí fizeram aquela intentona que foi um desastre, né? E foram reprimidos. E depois os integralistas também, que estavam com uma expectativa de participar muito mais diretamente no governo do Getúlio, fazer parte, tudo mais. Getúlio também não abriu espaço para eles. Eles também tentaram derrubar o governo. E isso fez com que ele então decretasse o estado de sítio, que era um estado bom, um estado policial, tá? Com uma polícia secreta trabalhando, punindo gente, botando na cadeia, etc. E na guerra as coisas também se apertaram num outro ponto, né? Porque aí então japoneses, mas muito mais alemães, foram objeto assim, de uma tensão repressiva, uma ação repressiva, de controle, etc. Então foi um regime autoritário, mas ao mesmo tempo as medidas do Getúlio com relação ao salário mínimo, né? A legislação trabalhista e uma certa fala direta assim, para o povo, né? Sempre à sua maneira, muito... sem vulgaridade nenhuma. Li muitos discursos do Getúlio, são sempre bem construídos, formais, assim, mas ao mesmo tempo querendo falar com as pessoas, dizendo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. E a verdade é que ele se tornou um líder popular de grande aceitação, né? Tanto é que voltou depois, na eleição, depois do governo do Dutra, quando ele se elegeu, foi de novo consagrado, né? Então, não tem dúvida que foi de muito reconhecimento. E eu acho que, historicamente, o julgamento também é isso, né? Que ele talvez seja o presidente mais importante que o Brasil já teve, né? Porque ele é o autor de uma grande modernização do país, seja do ponto de vista da burocracia, da administração, seja do ponto de vista econômico, e também de o jeito que ele manobrou internacionalmente no período da guerra. Primeiro, o Góes Monteiro, que era muito direitista, né, meio querendo namorar os nazistas, ele deixou o Góes um pouco, ficou meio assim. Depois as pressões democráticas dos Estados Unidos o levaram numa outra direção, ele negociou ali esses acordos para fazer a siderurgia. Então soube se mexer assim, de uma maneira muito inteligente também na cena internacional.
né? Então, tudo isso constitui o perfil da figura, né? E que fez dele um grande líder, né, popular da nossa história, uma referência necessária. Professora, eu queria ler um trechinho que eu achei muito interessante ali do final do teu artigo para depois a gente comentar um pouquinho, que tu diz o seguinte, que no desconcerto destes dias em que o reacionarismo mais empedernido é forte, nos faz almejar simplesmente o retorno ao bom senso e a valorização da democracia, nos tem faltado a ambição de ter o Brasil como um país maior, situado entre os 10 maiores do mundo não apenas pelo tamanho do PIB, mas como uma sociedade ao mesmo tempo próspera, social e economicamente dinâmica, aberta ao futuro, mas econômica e socialmente justa, fiel às expectativas do sofrido povo brasileiro, que não sem razões, nesta comemoração de seus 200 anos, parece não só não ver o que comemorar, mas pior, parece desacreditar do muito que pode e que é nosso dever fazer acontecer. E daí, baseado nisso, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que falta para os brasileiros acreditarem mais na prosperidade do país, na redução das desigualdades, e o que se deve fazer para a gente superar esses traços identitários negativos que a gente carrega historicamente. A pergunta é difícil, né? Para saber o que a gente precisa fazer, mas acho que a primeira coisa é nos dar conta de que esses elementos aí que eu descrevi são negativos, são desalentadores e nos prejudicam a todos, né? Quer dizer, se o Brasil, com relação, vamos dizer, à questão da desigualdade, tá? Uma questão muito séria, né? Porque a gente disputa o campeonato mundial da desigualdade. Então, se o Brasil não se der conta de que precisa ter políticas mais agressivas com relação a isso, não é, de redução, elas são difíceis, né? Quer dizer, tem uma coisa aí que está anunciada, uma coisa que os governos do PT fizeram, né? O Lula fez, de dar um aumento real do salário mínimo, tá? Quer dizer, não apenas acompanhar a inflação, mas dar alguma coisa além disso. Isso é uma medida importante, tá? Não vai resolver tudo, mas o fato é que se tu persiste dando por diversos anos um crescimento ali da renda do salário mínimo um pouco melhor que a inflação, isso tem um impacto, tá? Teve um impacto aí no período deles aí, quando eles estiveram aí no governo. Mas também, assim, ó, nós temos a alíquota de imposto de renda máxima de 27%, tá? E ela incide, assim, acima de 5 mil, praticamente, agora não tenho segurança para te dizer qual é exatamente o número, mas assim, ela incide os 27 desde muito baixo, tá? E não tem nada além dos 27. Todos esses países desenvolvidos, durante períodos grandes, tiveram alíquotas de 40% sobre o imposto de renda. Tá? Depois, aqui a gente só tem 2 países no mundo que não tributam dividendos. Tá? Quer dizer, quem tem ações, aí recebe os benefícios da distribuição de lucro das empresas, e sobre aquilo não se paga imposto de renda. Então, são 2 exemplos assim claros, eu acho, de ações que poderiam ser feitas para ter uma ação mais poderosa assim, com relação a melhorar as condições de distribuição de renda no Brasil. E depois tem outras coisas que são mais complexas, assim, né? No momento, por exemplo, assim, a gente está com uma diminuição enorme do peso da indústria no Brasil. Na verdade que isso é uma coisa assim meio, a não ser no Oriente, especialmente na China, né, que se transformou na fábrica do mundo. Em geral, nos países mais desenvolvidos, a indústria diminuiu. Até porque os parques industriais foram levados para o Oriente por razões que diziam respeito muito, ao mesmo tempo, ao fato de que o custo da mão de obra no Oriente e na China era muito mais barato do que era nos países na Europa ou nos Estados Unidos. Em parte também porque os chineses tinham lá as capacidades para fazer isso. Tá? Não só as capacidades intelectuais, mas também a disciplina, tá? E o autoritarismo. Né? Então, mas o fato é que isso aconteceu lá. Então tem um desafio para nós de voltar a ter um crescimento industrial, parar pelo menos de diminuir o setor industrial e de ter mais indústria. Tá? Depois, na área dos serviços, também, eu acho que tem oportunidades novas agora, essa história daí do meio ambiente, dos créditos de carbono, né? Que são coisas novas que o Brasil poderia ter, né? Quem polui menos pode ter compensações,
e eventualmente numa virada da matriz energética do país, né, se efetivamente carbono puder vir a ser utilizado, né, hidrogênio, então isso pode ser também uma alteração. Enfim, tem coisas assim que não são simples de fazer, mas que o Brasil precisaria assim, investir mais nisso e ter mais consciência disso. E uma outra parte é também que o nosso sistema, assim, a educação brasileira precisa ter um choque, não tanto de quantidade, mas de qualidade, sabe? Que é uma coisa bastante difícil de ser conseguido, mas o fato é que a gente tem muitos déficits, né? O sistema universitário... O acesso ainda não é muito alto, né, no sistema universitário, ainda está nos seus 20 e poucos %. E no básico, sabe, é uma coisa assim, tem uma certa... Recordo uma vez, nesses meus períodos de governo, que estávamos ali no pátio do Palácio Piratini, eu era secretário, ele estava falando com o Celso Bernardi, que era um homem do PP, que é ainda, né, uma personalidade muito respeitável da política gaúcha. E o Celso era da Arena naquele período, lá participou dos governos do regime militar estadual. E aí ele disse, olha, num dia nós nomeamos 12 mil professores, tá? Bom, é uma coisa no sentido boa, né? Quer dizer, naquele período houve uma expansão muito grande do nosso sistema de ensino público estadual no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, se você nomeia 12 mil pessoas no mesmo dia, você não tem controle nenhum da qualidade. Então, assim, eu estudei toda a minha vida em escola pública, estudei no Júlio de Castilhos, fiz vestibular para a Faculdade de Direito, tá? Lá na URGS. Entre os 10 primeiros colocados, vindos do Júlio de Castilhos, nós éramos 6, tá? Quer dizer, hoje, para encontrar alguém que venha de escola pública que entre os 10 primeiros da Faculdade de Direito é muito difícil, tá? Então, tá. Mas assim, nós éramos todos filhos de classe média, quase ali lá no Júlio, tá? Já pessoas que vinham de famílias mais ou menos, assim, de uma situação financeira razoável, no mínimo, né? Eu acho que também ali não tinha propriamente milionários, mas tinha um conjunto de pessoas ali que vinham de famílias estruturadas, de classe média, assim, relativamente bem de vidas e mais educadas. Quando você massificou o ensino, né, então você passou a recrutar gente que vinham de lares nos quais a educação era menor do que dessa minha amostra lá do Colégio Júlio de Castilhos. Tinha um exame de seleção, fiz exame de seleção para ir para lá, tá? Então, a democratização e a expansão e o ganho de escala não pôde ser acompanhado por os ganhos de qualidade, tá? Então, isso é uma dívida que a gente tem conosco mesmo. Quer dizer, tem que recuperar um sistema de ensino que seja mais eficiente do ponto de vista da formação. E isso requer também que quem forma, quer dizer, que os educadores também sejam melhor formados. É verdade que tem uma pressão grande, tem tido sobre isso, e uma grande parte agora do nosso magistério não é mais simplesmente a escola normal antiga, o pessoal faz a faculdade, pedagogia, etc. Mas aí, nessa área também, eu acho que tem que haver uma reformulação de conceitos também, do que é uma boa formação. Eu acho que isso é uma variável bastante importante assim, na nossa sociedade. E eu acho que essas questões aí que eu estava falando antes de distribuição de renda e de tomar consciência, vamos dizer assim, de que a gente precisa tomar medidas mais drásticas que vão implicar em uma maior tributação de quem tem mais patrimônio, tem mais renda, é uma coisa que, se não fizer, não vai ter solução. Vai continuar sempre assim. Então, eu acho que esses são desafios estruturais. Depois tem outras coisas também, assim, por exemplo, as infraestruturas brasileiras, tá? Elas não são, elas estão muito longe de serem as estruturas ideais, tá? Do ponto de vista, especialmente da matriz de transporte, a gente tem uma hiperdependência dos caminhões, não é? Que para um país de dimensões continentais isso não deveria ser, essa assimetria não deveria ser tão grande. Verdade que das grandes áreas produtoras de minérios, bom, aí tem ferrovias importantes que levam diretamente aos portos, etc.
Mas tem aí investimentos de infraestrutura grandes que precisam ser feitos no país também. Isso requer, por outro lado, que o Estado tenha condições de financiar, mesmo que sejam em parcerias público-privadas, porque os privados não vão fazer, são obras de retorno mais lento. Tá? E às vezes tu precisa fazer coisas que ainda não têm a condição do retorno imediato. Depois que faz a infraestrutura, aquilo dá uma motivação para um desenvolvimento que é induzido e provocado pela própria infraestrutura. Vai ter um período de maturação ali, onde não tem os fluxos que são aqueles necessários para recuperar o capital de uma maneira que seja interessante para o privado. Então é importante que tenha investimentos públicos, que a gente está com uma taxa de investimento muito baixa. São assuntos muito complexos assim. E depois, do ponto de vista mais anímico, das nossas disposições, da nossa alma, eu acho que a gente devia ter mais ambição, sabe? Assim, quer dizer, e compreender, isso para mim é uma coisa bastante evidente, né? Para andar para frente, a gente precisa querer andar para frente, tá? E a gente está um pouco... esse último governo não tinha assim, um projeto de construção, de afirmação brasileira. Tinha um projeto assim, de defesa de valores de antigamente e de ataque às coisas mais modernas, aí, democratizantes e não sei o quê. Então, você fica empatado também, porque isso é uma coisa bonita, sabe, da minha juventude, do efeito do governo Juscelino. Tá? Juscelino foi um homem assim, que tinha essa ideia de empurrar para frente. Então, o papel da liderança também é importante. Né? As pessoas criticam Brasília, tá? Botou dinheiro fora, podia ter ficado no Rio de Janeiro, melhorar o Rio, etc. Mas a verdade é o seguinte, tem uma boa parte do dinamismo econômico que nós temos hoje no Centro-Oeste é um efeito, um desdobramento de ter empurrado o Brasil para o seu centro, lá, pela construção de Brasília. Nem tudo lá é risonho, não estou querendo dizer isso. Mas, na minha opinião, historicamente, o Juscelino está confirmado como tendo feito uma coisa muito importante para o Brasil. E ele era o homem da Universidade de Brasília, do estímulo, da alegria e da confiança de que o Brasil podia ser maior do que ele é. Acho que agora o governo aí, os discursos parecem ir nessa direção. Bom, tem que... Mas menos do que eu acho que deveria, eu acho. Né? Porque eu acho que tinha que resgatar essa ideia de que nós temos um país ainda por construir, um país a ser feito, e que a gente tem um potencial que a gente deve pôr em valor, tá? Sem ambição, a gente não faz nada. Bom, acho que teria muito ainda o que se conversar sobre isso, mas a gente vai ter que encerrar o programa de hoje. Eu queria te agradecer novamente pela presença, por toda essa conversa e convidar todo mundo para continuar nos acompanhando. Toda semana a gente tem um episódio inédito. Você pode acompanhar o UXPlay Podcast no nosso canal do YouTube, do UXPlay, e também no Spotify, além de todas as novidades no nosso Instagram, o @UXPlay. Até a próxima!